Boa noite, vó. Tô caminhando, graças a Cara, eu Deus. estava meio afastado aí por problema de saúde aí, acabei sendo acometido aí pela Covid, estou voltando hoje. Eu vou te passar um e-mail lá no blog lá para ver se não atualizado do que eu tenho que fazer aí, essas coisas todas aí, tá bom? Ok. De qualquer maneira, Edivaldo, as nossas, eu te apoio no que você precisar, mas as nossas aulas estão sempre gravadas e disponível lá, né? Então, mas você já está melhor? Como é que tá? Se recuperou? Cara, recuperando, Márcio, recuperando. Doença cruel demais, viu? É muito ruim. Mas estamos aqui resistindo, beleza? Vamos Sim, continuar a aula. beleza. Obrigado, viu, Márcio? Nada. Bom, pessoal, os avisos iniciais aí, só para não perder. A gente tinha uma parte aí para apresentar o trabalho, mas eu vou pular essa parte aí porque a aula é bastante extensa. Atenção aí no material postado, essa aula de hoje, ela na verdade foi postada os slides na aula passada, né? Então, na aula passada, postei da aula passada e já está somado esse da aula de hoje nos mesmos slides, tá? Então, o conteúdo a gente segue aí com a parte de fundações, problemas na execução, tá? Nossa aula aí gravada e disponibilizada pelo blog, na sequência, a hora que nós terminarmos, a gente vai. Eu até sempre coloco esse recado aqui para mim que eu possa me lembrar, né? Já esquecendo de botar para. Não, já pus para gravar. Na sequência aqui, no final da aula, para fazer, para entrega, igual da última aula, da última, quando a gente falou sobre sondagens, né? E a chamada vai ter aí um link aí para vocês responderem a chamada ao final aí, tá? Já quando a gente estiver próximo de concluir, eu vou colocar o link no chat lá para vocês poderem responder a chamada. Bom, nós paramos. A gente terminou de falar de problemas nas estacas Frank's, né? E a gente ia começar a falar sobre estacas, estaca ômega, parece. Deixa eu ver, voltar o slide aqui. Isso. Acho que nós paramos justamente aqui em estaca tipo ômegas, né? Ainda na parte de estaca escavada. Lembrando aí como é que a gente separou a aula, né, da aula passada. Nós falamos lá, separamos em fundações superficiais, fundações de Professor, leito. Sim. desculpa atrapalhar o senhor aí, mas assim, pra mim a tela tá travada. Aí tá no slide aí, mas assim, tá travada a tela. Não sei se para outros colegas estão assim também. Vamos sair daqui. Cara, assim, a minha internet, com certeza, ela já melhorou aqui, viu, gente? Mas o que vocês estão observando na tela aí agora, aí, nesse momento? Está travado no slide? Ainda tá Tá exibindo o slide, mas parece que está travado. Isso. Que eu já até saí fora do slide já. Gente, eu fiquei com muito tempo ligado aqui na sala de aula aqui. Eu vou sair e volto novamente aqui, rapidinho, só para a gente ver como é que vai funcionar isso aí. Beleza. Bom, pessoal, retornei aqui, vamos tentar botar novamente aqui, mas eu queria perguntar antes para vocês como é que tá as aulas dos outros professores, se está tendo esse problema, porque na verdade a minha internet aqui eu já dei um upgrade nela. Posso melhorar mais também, mas eu acho que pode ser problema da plataforma no Teams aí. Como é que estão as outras aulas com vocês aí? Márcio, a aula da Patrícia é sempre impecável, raramente tem algum problema. Da Patrícia, É. tem duas Patrícias. Uhum. De estruturas. Então, comigo está Qualidade de dando. imagem, de som é perfeito.
Tudo assim, as outras aulas estão boas, professor. Só do Fernando, assim, que Deu uma uma vezinha ou rateadinha. outra ele dá um delay ali, né, o Marcos? Dá um isso delayzinho ali. Então, realmente é problema da minha internet aqui. Vamos tentar hoje aí. Eu já paguei um pacote melhor aqui da minha internet aqui, mas e é fibra ótica, minha internet também. Não é aquelas de evangélico, não, né? Canon e não sei lá o que, não, né? Na verdade, eu estou restrito aqui. Ou eu uso aqui no condomínio tem essas duas, né? Do próprio condomínio, que era que eu usava ano passado, no último semestre, usei e não tive problema nenhum. Comecei a ter problema agora. Aí eu dei um upgrade nela, passei a estrutura, a infraestrutura com fibra ótica, uma infraestrutura melhor, mas vou tentar melhorar mais ainda, então, aqui. O problema deles não é... A fibra ótica é excelente, te dá capacidade de transmitir dados. Só que o link de infraestrutura de dados deles é uma porcaria, dá algar. É um lixo tecnológico que não tem tamanho. Não, o meu não é o GAR, não, chama NW Telecom. Mas é a única que tem no prédio aqui, não tem outra. Tá. Tem uma delas que usa algar que é uma bosta. Pode ser que... Vou procurar saber lá. Realmente não tá bom. Vamos tentar aqui, ó. Vou compartilhar a tela novamente. Ontem eu consegui dar aula bem, não tive problema não. Mas está recorrente aí, principalmente no começo da aula, dá esses problemões aí, sabe? Vamos ver. Bom, ontem também aprendi com um colega de vocês aí, eu botar minha apresentação aqui no Google Apresentação, parece que fica mais leve. Vamos tentar. Ver a apresentação. Vocês já estão vendo a tela aí já? Sim, dá para ver aí. Eu botei na tela errada, vamos lá. É lá em... É. 134 escavadas. Oxe. Bom, tá tranquilo aí, estaca tipo ômega, tá aparecendo na tela para vocês aí? Sim, dá para ver. Então, das estacas escavadas, né, a gente separou a aula em fundações diretas e fundações profundas, né? Nas fundações diretas, lá nós falamos que poderia ter problema no solo e problema na peça estrutural, né, na própria fundação. E na parte das fundações profundas, a gente separou em estacas cravadas e estacas escavadas. A estaca ômega faz parte do grupo das estacas cravadas, e na sequência é a última que eu vou apresentar nas estacas cravadas com vocês aqui. Tá? Então, estaca cravada é porque, na verdade, empurra o solo para dentro, não sai o material lá em cima, né? É o contrário da escavada. A estaca ômega, aí só para situar vocês no mercado, aqui em Brasília ainda não apareceu, ainda, pelo menos eu não tive notícia dela. Ela é relativamente nova no Brasil, aí tem uns 10 anos aí que o pessoal vem utilizando, e quem usa, né, equipamentos todos são importados, inclusive as nossas, os outros equipamentos também, a maioria é importada, e então a turma que está usando realmente é uma turma com bastante experiência especializada nesse assunto, tá? Então, estaca ômega, problemas que podem acontecer, né, com as estacas ômega. O equipamento, né, sem capacidade de torque, ela faz a penetração, vou voltar lá na imagem, voltei aqui na imagem, não sei se está aparecendo para vocês, ela vai empurrando, cortando, mas vai empurrando o solo para dentro, né? Então, se essa operação, o solo tiver uma resistência maior do que a capacidade dela, se torna um problema. Então, ou seja, e ela tem vários, é um equipamento que tem vários tamanhos, né? Ou seja, capacidade de torque. Então, é um problema. Consiste num problema se o torque for insuficiente para poder penetrar essa haste aí. E às vezes, né? Às vezes você precisa de chegar lá numa profundidade de 22 metros, 25 metros, e com 18 metros ela já não consegue mais penetrar,
e aí tem uma falsa ideia de que o solo está resistente, né? Então, isso é um problema. Então, a capacidade do equipamento é uma questão importante. Concreto inadequado, né? A trabalhabilidade dele, né? A fluidez dele, baixa fluidez, e aí com relação a isso, os agregados ficam muito presos, né, na armação e acaba causando desagregamento. Via de regra, nas estacas, acontece muito isso, né? Estacas têm diâmetros aí intermediários, não são estacas muito grandes, né? 600, 700 milímetros de diâmetro, né? 1 metro de diâmetro. Aí você teria espaço para usar um concreto menos fluido, não teria tanto problema, mas nessas estacas com esses equipamentos aí de 400 para baixo, então a fluidez do concreto ele é muito importante para poder preencher realmente as estacas. Então é um ponto importante e às vezes um ponto de atenção para nós, como a gente está executando a obra, não permitir que isso aconteça, né? Que você receba um concreto e utilize um concreto que não esteja dentro do slump permitido, né? Porque o concreto ela é parecida com a estaca hélice, é bem parecido. Quem já executou estaca hélice, já viu a execução, tem uma diferença que influencia, inclusive, na performance da estaca, que na estaca hélice há a remoção da terra. A terra vem para a superfície, mas o concreto também é bombeado igual a estaca hélice. Então, para ser bombeado, o concreto tem que ser fluido, né? A descontinuidade causada por execução sem controle, a velocidade da concretagem, ela é uma coisa importante em todas as estacas. Mas vocês imaginam assim, ó, vem concretando a estaca, né, o fuste da estaca. E se você levanta, ela concreta, nesse caso dessa estaca, da estaca ômega, de baixo para cima. Vai um mangote lá embaixo, uma tremona lá embaixo, e começa a concretar. Se você sobe de muita velocidade esse mangote, então você pode ter um material em suspensão, né? Então causar um trecho ali sem concretagem, ou permitir que haja um desbarrancamento, alguma coisa assim. Isso pode ter problema na concretagem. Então a velocidade de subida, né, da concretagem ela tem que ser controlada. A impossibilidade também de colocação da armatura depois, no final da concretagem, devido à baixa trabalhabilidade também do concreto, né? Então, se você tem um concreto com trabalhabilidade baixa, a hora que você for instalar a armação, você coloca depois que tiver toda concretada, que vai mergulhar a armação lá dentro, se esse concreto for duro, né, vamos dizer, entre aspas, né, não tiver um slump adequado, você não vai conseguir colocar a armação lá dentro. Isso, então, é o resumo dos problemas da estaca ômega, tá? Voltando aqui na imagem da estaca ômega, só para lembrar. Então, ela vai penetrando e empurrando o solo, né? Ela vai cortando igual a estaca hélice, porém, o solo não é retirado. E o momento, a hora que você finaliza, né, sobe a haste, ela vai estar concretada também. Bom, agora, a estaca, eu falei que a ômega era a última, né, mas não, a estaca a mega é uma estaca também cravada, né? Acho que eu já mostrei para vocês, ela é utilizada principalmente quando já existe a patologia, né, do prédio, está com problema nas suas fundações, houve um recalque, você vai estabilizar o prédio, complementar aquelas fundações. É um equipamento pequeno, então ela entra em qualquer profundidade, né? Então você consegue fazer esse tipo de reforço estrutural com essa estaca. Ela é por penetração também, né? A reação do macaco hidráulico na estrutura, né, é que vai fazendo penetrar esses pré-moldados, né? Então, esses pré-moldados são encaixados um no outro, então o macaco vai empurrando ele para dentro do solo, você vai construindo essa fundação até chegar no solo resistente. Então, quais são os problemas advindos dessa fundação, né? A gente está falando de problemas. É a nossa matéria, né? Matéria nossa focada em problemas. Os problemas que podem ocorrer, então, nessa execução são a falta de resistência do elemento estrutural, onde você vai ancorar a sua estrutura, onde você vai provocar a reação, né? Às vezes você vai fazer, na hora que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, você está com essa peça ancorada aqui, ó. Então, na verdade, se essa parte que ela estiver fazendo a reação dela
não tiver estrutura suficiente para resistir, por exemplo, pode ser uma peça de madeira que não esteja adequada, ou uma alvenaria ruim, né, ou uma viga que estiver esfarelando, se ela não tiver capacidade de reagir, então isso vai se tornar um problema. Você vai piorar o seu problema, né? Professor, Então, para alvenaria estrutural, nem pensar, né? Não, pode sim, você consegue, na verdade, você tem que criar, para a alvenaria estrutural, um anteparo, não fazer direto nela, né? Essa estaca é apresentada quando você vai fazer reforço mesmo, né? Eu não sei se, deixa eu ver se tem como abrir anotações. Não consigo aqui, eu não conheço os recursos todos desse modo de apresentação meu aqui. Alguém ia fazer uma pergunta aí? Eu, professor, achei bem interessante. Essa estaca, como é que ela é feita? Ela é feita em blocos, que eu tô vendo ali, tipo, parece que é feita em blocos, aquela parte ali alta dela ali, ó. Como é que ela é feita, essa estaca aí? Pelo 10? Vou tentar simplificar aqui, ó. Essas pecinhas aqui, ó, são pré-moldadas, elas encaixam uma na outra, elas têm uma ponta, né, um tipo Lego, né, uma ponta de encaixe. E, por exemplo, essa última que eu não pintei aqui foi a primeira a ser instalada. Então, você coloca ela, o macaco faz a reação, o macaco vai escorando ali, né? Vai empurrar aqui na peça, vai dar estabilidade, olha aqui está com vazio aqui ainda. Mas você vai empurrando a cabeça do macaco até que ele encoste e ele empurra a estaca para baixo. A estaca está aqui embaixo, ó. Aqui está a estaca. Então ela vai, você empurra uma, vem, tira o macaco, bota a peça, empurra a outra, vai botando uma em cima da outra e empurrando com o macaco hidráulico. Ele vai pressionando ela sobre o solo. Vocês conseguiram entender? Sim, consegui compreender agora. E pode ser usada essa solução aí para residências mais simples, né? Usando, logicamente, estacas menores? Ela é bem pequena, essa estaca. Essa estaca ela não é muito barata de se executar, porque existe toda uma especialidade, né? Quem usa ela são poucas pessoas que têm essa habilidade de fazer, têm a técnica de fazer. Ela é feita para a gente resolver problemas. O problema já está instalado, né? Ela não é uma estaca de uma boa capacidade, uma excelente capacidade de carga. Você vê que o diâmetro dela é pequeno, então você tem que ter várias delas. Então, vamos dizer assim que você tem um prédio onde o subsolo afundou e você quer voltar com ele para o lugar. Você vai lá, macaqueia o solo, macaqueia o prédio, bota ele no nível, no prumo de novo e faz as estacas, né? Ela é muito cara para usar em residência, não seria aconselhável, né? Ela é cara demais para residência. Que eu estava pensando em uma residência, por exemplo, de 2 pavimentos, por exemplo, né? Aí tem um recalque ali na fundação, né? E para poder fazer um reforço, né? Eu queria saber uma solução, entendeu? Não, a solução, você consegue solucionar com ela, sim. Né? Você tem uma casa aí que você queira voltar ela para o lugar, é muito utilizado em centro histórico para recuperar as casas, né? Ouro Preto, você vai recuperar um prédio que é tombado, então você faz esse tipo de execução para poder manter a estaca recuperada. Ok? Ok, interessante. Márcio, só uma curiosidade. Você tem que usar, na verdade, mais de um macaco para você poder montar o negócio, né? Porque na hora que o macaco chegar na extensão, que é o comprimento de mais um módulo, como é que tira o macaco e bota o módulo dentro, né? Não, quando você empurra, o macaco, você alivia a pressão dele, né? É igual o macaco no ar de carro. Você tira lá, ele abaixa o pistão sozinho. Você entendeu? Tá. Então, na verdade, você vai ter primeiro, né? Você faz as reações, leva ela tudo. Aí depois que você completar, botou 15 bloquinhos desses que está mostrando aí, afundou, chegou na cota que foi definida. Aí depois você vai montar, percebe que você monta um monte de coisa para poder finalizar? Então você vai fazer esse bloquinho de transição embaixo aí, não sei se o meu mouse está mostrando para vocês. Eu ainda, nesse modelo de apresentação aqui, ainda não achei onde que é a caneta dele. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Ativar, ponta de laser, Então aqui, ó, depois você executa esse bloquinho, né, bota mais as estacas, faz outro bloquinho e acaba encunhando a peça, né, para poder você fazer, dar estabilidade. Mas para você chegar nesse finalzinho aqui, na verdade a casa tem que estar estabilizada já no nível, né? Depois que você estabilizou, aqueles macacos que você utilizou para levar ela para a altura que você precisa, aí sim, eles vão ficar presos até o final. Né? Aí depois que você fez as outras estacas, você vai lá e tira aqueles outros macacos. Na verdade, a estratégia a gente monta de acordo com o problema que a gente tem, né? Ok? Beleza. Então, quais são os problemas? Né? A falta de resistência lá no elemento onde vai provocar a reação, né? Isso é um problema, você pode danificar esse apoio. A má vinculação entre os premoldados, né? E o macaco, né? Que são, você coloca um dentro do outro ali, ele tem uma ponteira que encaixa. Essa má vinculação, né? Você não dá prumo, né? Ele ficar descentralizado ou com excentricidade, isso é um problema também. Então, basicamente, esses são os problemas dessa estaca tipo Mega aí. É difícil a gente esbarrar numa execução dela por conta de esses problemas de recalque, assim, que você vai recuperar o prédio, apesar de acontecer bastante próximo da gente aqui, por exemplo, tem muito tempo que eu não vejo, né? Na verdade, para ser sincero com vocês, quando eu fiz faculdade numa cidade vizinha nossa lá, estava acontecendo, aí a gente foi lá para visitar. Mas depois disso eu nunca mais vi, isso já vai aí 20 e tantos anos. Mas ela ainda está em uso, porque realmente é difícil a gente encontrar um problema desse tipo para a gente poder dar esse tipo de solução. Agora nós vamos entrar então nas estacas escavadas. Aí na imagem já dá para perceber que está, né, o helicoidal aqui da hélice, né, da hélice do caminhão aqui, né, ele penetra no solo e volta retirando a terra. Por isso que ela se denomina escavada, né? A outra era cravada, pré-moldado, cravado, trilhos cravados, madeira cravada, estaca franca cravada, a mega, a ômega, todas são cravadas. Daqui para frente nós vamos falar das estacas escavadas, né? Então, basicamente é por conta da retirada do solo, vocês já observaram, né? E aí tem diferença de performance da estaca, né? Então, nas estacas escavadas, problemas de integridade, na continuidade das estacas escavadas, esse é o principal causado dos desempenhos, ou seja, quando você está concretando a estaca, porque você faz a escavação completa, né, você escava toda, depois que você escavou é que você vai fazer a concretagem. Então, nas estacas escavadas, onde você deixa ela aberta para concretar depois, aí vocês estão vendo na imagem aí o quanto isso... Vou tentar dar um zoom aqui, gente, eu vou achar ainda aqui. Legendas, parar, sair do modo. Ainda não achei mais, vamos ver aqui. Não vou achar. Vou tentar dar uma ampliada aqui. Tenta dar um Ctrl com o girando a rodinha do mouse. Pois é, estou fazendo isso aqui e ela está pulando o slide, na verdade. Eu acho que consegui aqui. Então, vocês veem, assim, um problema de continuidade aqui na estaca. Ó. Um pedaço ficou sem concretar. Então, isso, por exemplo, a influência disso é a densidade do concreto. Um concreto que não é fluido, né, o concreto embucha ali na hora que você vai concretar a estaca e você não percebeu que ficou uma falha na concretagem. Né? Então, isso é um problema gravíssimo. Né? Então, você detecta isso com um daqueles ensaios, do pitch ou esqueci o nome do outro aqui, depois eu falo com vocês aí. Então, mas vamos dizer que aqui é uma estaca que era, no caso da imagem que está mostrando, era uma cortina justaposta, ela ia ser escavada de qualquer maneira. Mas quando escavou, percebeu-se que parte da cortina não estava concretada, né? Então, isso é um problema genérico de todas as estacas escavadas, tá? Basicamente, esse é um tipo de problema que pode acontecer com todas elas. Estrangulamento aí estrangulamento aí da seção, né, por conta do terreno,
né? Cavidade preenchida com água, por exemplo, né? Você veio escavando, as estacas escavadas na presença da água, ela é possível de ser feita desde que você tenha uma camisa metálica. Quando você não tem influência de água, você não precisa da camisa metálica. Você faz a escavação, então você não vai ter problema. Mas imagine aí que você tem a presença da água, você, na velocidade de concretagem, você puxou a camisa antes de ter concretado. A água penetra e você não percebe. Então você vai ter uma parte da estaca preenchida com água, na verdade, né? Passou aqui rápido. Então, aspecto de estaca concretada, perfuração contendo cavidade deixadas por desmoronamento. Então, né, você pode também escavar ela toda e ela pode desmoronar e você não perceber. Uma estaca de 28 metros, por exemplo, profundidade, você não consegue enxergar o fundo dela lá. E às vezes, né, você tem que pôr a lanterna, tentar ver lá o fundo, botar um espelhinho para poder ver se está íntegro a parede. Tem toda uma questão para você poder perceber se a parede da fundação está íntegra antes de concretar. Altura de concreto também. A hora que você vai aqui a camisa, né? Está puxando a camisa antes de terminar a concretagem. Você pode ter desmoronamento Você pode ter o desmoronamento da camisa, na hora que você puxa a camisa e tem o desmoronamento da terra, do barranco ao lado, e aí você contamina o concreto da sua estaca. Então, aqui esse item B aqui, o revestimento é essa parte preta aqui que está mostrando aqui, né? Então, e do lado é o barranco. Então, eu vou tirando o revestimento, vai subindo o revestimento, eu tenho que puxar o tanto que tem concreto dentro dele. Né? Se eu puxar ele além do concreto, que é a imagem da direita aqui, ó, além do concreto, ó, puxei ele além do concreto, o barranco pode desbarrancar. E você instabiliza, né? Você diminui a seção da sua estaca. Então, o jeito correto de fazer é você manter a camisa, concretou, puxa a camisa até no limite antes de finalizar o concreto e vem subindo dessa maneira. Não sei se estou sendo claro aí com vocês. Ô, Márcio? Sim. A retirada da camisa é uma coisa controlada automaticamente entre a entrada de concreto e a velocidade com que ela vai sendo retirada, ou é a arte do operador? Não é automática, não. É a operação da máquina. Então, é o operador e o concreto. Né? Tá na mão do homem, vamos dizer assim. Não é automático, não. Não tem essa automação. Ela percebe o nível do concreto e vem... e ela automaticamente sobe até... Não é assim, não. É na percepção do operador. Ainda é assim. Tá? Eu nem pensei no nível do concreto, e sim no consumo do concreto, né? O consumo do concreto, a gente controla, é um item de verificação, mas o solo não é uma coisa perfeita. Você pode ter escavado e o solo lateral ser frouxo, à medida que você vai concretando, o concreto vai penetrando ali nas frouxidões que tem no solo, né? Fissura que tem, tem solo que tem buraco mesmo, você escava o solo e você encontra vasos comunicantes em vários sentidos ali. Taguatinga é um exemplo disso aí. Lá no Taguatinga da Sandu para baixo, não sei quem não conhece, quem conhece a Sandu, né? Da rua Sandu para baixo, ali foi feita uma obra ali e a gente acompanhou um pouco essa obra. E ela o solo você escavava, lá era estaca hélice, uma estaca escavada também, mas você ia concretando, ia metendo concreto, bombeando e não parava de concretar. O solo tinha buracos, entendeu? Então, o concreto vai preenchendo esses buracos aí. Então, o volume, ele é um item essencial para verificação, mas nem sempre ele te dá o verdadeiro sinal, né? Mas, de qualquer maneira, esse sinal de você estar concretando e o concreto está com consumo acima do que você previu, também é um ponto de atenção. Você tem que olhar e investigar o que está acontecendo. Bom. Ok. Aí alguns problemas aí, ó.
no item, no A aqui, ó, início da escavação com revestimento parcial, né? Você começa a escavação, você tem um silt, uma argila, vamos acompanhar aí para vocês entenderem. Aí você começa a escavar, né, aqui você está mostrando aqui que tem um nível da água, e por conta do nível da água, começa a desmoronar, né? Você tem um silt aqui, por exemplo, ó, o nível da água está aqui, ó, marcado aqui, ó. Tá vendo? Essa cruzinha aqui normalmente marca o nível da água. E você começa a escavar e a água começa a desmoronar o seu fuste, né? Então, quando a estaca ela é uma estaca sem a camisa, né? Isso aqui, quando você olha na sondagem e tem água, aí você já sabe, aqui não dá para me fazer uma estaca escavada a céu aberto, eu vou ter que usar uma camisa. Aí a gente já parte até para outro tipo de estaca, vai para uma estaca hélice contínua, ou uma estaca raiz, alguma estaca que tenha a camisa na concretagem. Aí você esbarranca, né? Aí você tem esse desbarrancado aqui, né? Aí você, não, vamos pôr o revestimento. Aí o revestimento passa, aí você fica em volta do revestimento, todo essa parte não concretada. Não concretada, né? O revestimento que eu falo é o revestimento metálico. E aí você tem um vazio aí, né? Então, fase C. Na fase D, você bota lá a sua armação, né? E você veio o concreto, em volta tem água, e quando você tira a camisa, né, a água invade a sua estaca, porque a sua estaca está fresca, a pressão externa ela é maior, né? Então a água acaba invadindo e mistura ali água com concreto e você acaba tendo uma seção da sua estaca irregular. Então, na verdade, isso aqui é um procedimento errado, né? Se você sabe que tem o nível da água, você não vai escavar e depois enfiar a camisa, você tem que ir cravando a camisa e escavando. Aí você tem que usar as estacas que fazem isso. Hélice contínua, estaca raiz, por exemplo, quando você faz isso, né? Se você tomar a decisão de botar uma camisa posteriormente, você está correndo o risco de estragar a sua estaca, a não ser que você perca o seu revestimento, você abandona ele lá dentro, né? Professor, Sim. Como é que é colocada essa camisa no solo? Qual o jeito certo que ela é colocada? Ela é por rotação, né? Ela vai escavando, vai rodando e vai cravando a camisa. As estacas hélice são assim e as estacas de hélice contínua também é assim. A estaca hélice contínua e a estaca raiz. No caso da estaca raiz, são tubos, né? O primeiro tubo que vai, ele é cortante e você vai enroscando os tubos e vai cortando o solo e ele vai empurrando a terra lá para baixo. Né, vai empurrando para as laterais, na verdade, né? Não vai empurrando a terra, vai empurrando para as laterais. Você vai emendando os tubos e vai cortando, até chegar na profundidade que tem que chegar. 10 metros, 15, 20, 30 metros, o que for. Estaca raiz, você consegue ir por grandes profundidades. Depois que chegou lá no fundo, daí que você vai completar, aí você vai enfiar eu vou falar, vai mostrar aqui mais à frente, a manchete de concretagem, ou a tremona, né? E ela vai bombear o concreto de baixo para cima. Então você vem subindo, e à medida que você vai concretando, você vai desroscando, vai tirando, puxando as camisas metálicas. Então, concreto bombeado a alta pressão, no caso, né? Então, na estaca contínua e na estaca raiz é concreto com alta pressão. No caso da estaca raiz é um concreto sem brita, é um microconcreto. Na hélice contínua e na ômega é um concreto convencional, brita zero, com slump muito alto, 22, por exemplo, né? 400 kg de cimento por metro cúbico. É nessa faixa que a gente utiliza. Na estaca escavada aqui, gente, um problema que pode acontecer, ó, num solo que é permeável, né? Você está puxando o revestimento aqui, ó, que é um detalhe, e a água começa a penetrar na sua raiz, na sua estaca, né? Então, isso é um problema também. Então, o fluxo de água... Alguém que está com o microfone aberto aí, por gentileza, desliga aí. Abre só para fazer as perguntas aí. Eu sou?
Sim? Eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu te falar. E a armação põe em que momento aí? Você põe durante a concretagem? Como é que você quer? Você coloca a armação antes? Em que momento que põe a armação aí? Na estaca hélice contínua, na estaca raiz e na estaca ômega, você termina a concretagem, você bota a armação. O equipamento ajuda a armação a entrar dentro do fuste. Aí, por isso que o concreto tem que ser fluido para ele poder penetrar a armação. Uma estaca de 30 metros, aí você não arma a estaca toda. Normalmente você arma somente os últimos 4 metros da estaca, né, o mais alto, né, mais próximo do solo, só para combater os esforços horizontais. Você não arma 30, 40 metros de fundação, né? A não ser que seja um tirante. Aí sim, uma estaca tirante, você faria essa armação. Isso na estaca que tem na hélice contínua, na estaca hélice contínua, na mega e na estaca raiz é assim, você acabou de concretar, você coloca a armação. Nessas estacas escavadas, que são esses caminhões, a gente comumente vê um caminhão carregando um trado, né? E esse caminhão, ele faz a perfuração. Essa aí não, você perfura toda, aí fica a céu aberto, o fuste limpo, né? Você escava toda, você coloca a armação, prende ela na superfície, e entre a armação você lança o concreto de cima para baixo. Aí já é um outro processo. Então tem as duas maneiras. Você colocar depois o concreto está pronto, um concreto fluido, você coloca ela, ou você coloca ela sem o concreto e depois você preenche ela com o concreto. Aí depende de qual estaca que a gente escolheu. Então, aqui, ó, nesse esquemático que eu estou mostrando para vocês, ó, a gente percebe aqui o nível da água, né, e a camisa, o revestimento sendo tirado, né, e aí com a velocidade do concreto, uma velocidade muito grande, né, o concreto muito fluido, a água acaba penetrando dentro do concreto. Então, isso o controle da velocidade da retirada do revestimento, ele é importante também. Aqui exemplos aí de estaca escavada que teve problema. Então, estrangulamento, se a gente olhar aqui embaixo aqui, ó, pode perceber que houve estrangulamento da seção, né, esbarrancou o revestimento e ela não concretou. Aqui, ó, essa estaca, as duas aqui que a gente está mostrando são estacas diferentes que tiveram, invadiu a água durante a concretagem. Então, isso aí só foi detectado por conta do ensaio do pitch, né? Então, ninguém escava, vai fazer a estaca e depois escavar toda para ver se ela está boa, né? A gente faz a estaca e, a princípio, a gente acha que está boa. O jeito de saber se está ou não é ou controlar muito de perto a execução, né, e fazer os ensaios. Então, problemas, ó. A dosagem, problemas das estacas escavadas de maneira genérica, serve para todas. Dosagem do concreto pobre em cimento, né, contraste inadequado, resultando na segregação da concretagem. Concreto pouco pastoso, né? Demora na concretagem também acontece, né? O concreto já está... Você fez uma parte, o concreto... Às vezes você junta lá 10 estacas para concretar no mesmo dia, e ali dá um volume mais de um caminhão, e em um intervalo entre um caminhão e o outro, você demora, e aí quando você vem a lançar, dá uma junta fria, ou às vezes, né, o concreto, quando você lança ele de cima, você está empurrando o ar também, e esse bolsão de ar pode impedir que o concreto, quando o concreto não é fluido, né, causar ali um nicho, né. Então, a presença de armadura... Alguém quer falar? Presença de armadura pesada ou mal posicionada, né? Às vezes a armadura ela é pesada, mas ela é distribuída, bem distribuída, você consegue concretar. Você posicionar a armadura mal posicionada dentro do fuste, às vezes quando você vai lançar o concreto, se for lançar de cima para baixo, por exemplo, vai lançar o concreto, o concreto fica todo preso na armação e não passa, né? Então, presença de armadura pesada ou mal posicionada, dificultando a concretagem da estaca, né? Então, aqui na imagem aí, ó, por exemplo, aqui a gente tem quando a gente monta a armação da estaca, né, normalmente a gente faz
as barras longitudinais, e os estribos é um helicoidal, como se fosse uma mola, né? A gente não faz estribo por estribo. A gente enrola o estribo, né? Faz um rolo com ele, como se fosse uma mola, e controla o espaçamento, o passo, né? O passo como se fosse uma rosca. E só que para dar estabilidade, a gente tem que usar algumas barras de ferro para poder estabilizar aquela armação, né? Dar uma estabilidade nela para a gente poder colocá-la na posição. E esses ferros aí, se a gente colocar ele, por exemplo, atravessado, igual está nessa imagem de baixo aqui, ó, o concreto bate aqui e fica preso. Então, o ideal é a gente ter um espaço livre internamente na estaca para poder lançar o concreto e ele não ficar preso, né? Então, isso é um problema. Aqui na figura B. Na figura A, o que nós estamos mostrando aqui é o espaçador, né, para que tenha a espessura do fuste, né, para a barra, em vez dele ser colocado no estribo, na barra lateral, às vezes ele é colocado na barra longitudinal. E com isso aqui, ó, figura A, esse lado da direita, da esquerda aí de vocês. Ó. Então, em vez de colocar o espaçador na barra mais próxima, né, da face da estaca, coloca numa barra interna. Então, você vai ter um recobrimento menor do que o necessário aí. Então, é só uma questão de ponto de atenção. E, às vezes, na obra lá, é importante a gente observar isso, porque o operador, às vezes, lá o armador, ele não se liga, ele sabe que tem, mas, às vezes, ele está lá na pressa, vai montando essas pastilhas, né? Isso a gente compra hoje de plástico, né? Mas se você colocar ela na posição errada, você vai ter um recobrimento errado também, né? Não sei se a imagem aí está clara para vocês verem aí, não sei se vocês conseguiram compreender. Dá para ver sim, é bom que a gente vai aprendendo o que não fazer, né? Então vamos lá. Então, de modo geral, o que a gente precisa de fazer? Ó, limpeza da base inadequada. Então, você concretou, por exemplo, né? Terminou de escavar. Concretou não, perdão. Terminou de escavar. Né? Nessa escavação, a terra, a hora que você está tirando a terra da estaca escavada, né? Você não empurrou a terra lateralmente nem para baixo. Você está tirando ela para cima. Pode ser que caia um pouco de terra lá no fundo. E se a sua estaca precisa daquela resistência de ponta, vamos dizer que você caiu uma terra lá dentro que ocupa lá uns 5 centímetros de terra, 10 centímetros de terra. Você não percebeu. Isso você concretou ali, né? Quando a estaca for carregada, ela vai empurrar aquela terra para baixo. Então, a limpeza da base ela é importante, né? Lá no fundo, o equipamento tem que limpar, conseguir limpar aquele fundo, ou então apiloar o fundo, né? Presença da água, né, na perfuração por ocasião da concretagem também é uma coisa que precisa de se investigar. Por isso que as sondagens são importantes, gente. A sondagem indica para nós a presença do lençol freático, né? E essa sondagem, uma coisa também importante nas investigações de solo é o período que eu faço a sondagem. Se eu estou fazendo a sondagem no período seco, aqui em Brasília passa 100 dias sem chover, né? Eu estou fazendo essa sondagem lá em outubro, antes de começar as chuvas. Então, a água já secou tanto que vai demarcar para mim um nível da água. Aí começa a chover, eu vou executar essas estacas depois do período de chuva, no início de março, por exemplo, que para a chuva novamente, o nível do lençol está 2, 3 metros acima do que eu fiz a minha sondagem. Então, até isso é importante a gente observar quando a gente faz a sondagem. O período que a gente faz a sondagem. Se é no inverno, no verão, período de chuva, período de seca, porque o nível da água ela oscila. Então, se eu errei, né, nessa definição do nível da água, eu posso escolher a minha estaca de maneira errada. Então, aqui na imagem mostrando para vocês, é uma estaca escavada, onde no fundo, né, ela foi além do nível da água, né? Então, seria uma estaca que precisaria de um revestimento e de um processo construtivo diferente. Então, ela conseguiu ter estabilidade, mas teve presença da água, e a hora que você vai concretar, essa água mistura com o concreto, aí você tem uma resistência fraca do concreto nesse início, então, concreto contaminado. Ou, né, na mistura, você acaba tendo um vazio ali, nesse momento. Então, o nível da água é extremamente importante. Fácil. Sim. Uma outra coisa que acontece também, que não é muito comum acontecer, mas já aconteceu, já tive relatos disso, no Noroeste, por exemplo, você faz a sondagem, você tem lá o NA, você considera o período da chuva,
No entanto, quando você vai começar a obra, iniciou-se uma obra do lado ou em qualquer outra região e desvia o lençol freático, dependendo do nível de fundação que a infraestrutura dá. Então, onde não tinha água, passa a ter água também. Essa coisa que tem que ser observada também. Né? Isso acontece em várias maneiras. Por exemplo, aqui em Brasília, por exemplo, é difícil a gente fazer uma estrutura abaixo do nível da água. Eu não tenho esse conhecimento aqui em Brasília. Mas Rio, São Paulo está alto. Cidade de litoral, Rio de Janeiro, por exemplo, está lá na orla marítima. Você escavou 1 metro, você já está no nível do mar ali, né? Vamos dizer, né? Então, você tem obra lá que tem 2, 3 subsolos, né? Então, às vezes, você está fazendo a sua sondagem quando uma obra está executando, por exemplo, a obra, fazendo as fundações. E, normalmente, lá no Rio de Janeiro, a gente constrói no seco. A gente bota a bomba, rebaixa tudo. Você está abaixo, 15, 20 metros abaixo do nível do mar, mas você não tem água ali, porque as bombas estão fazendo um vácuo, deslocando o nível do lençol, e aí você faz uma sondagem com essa influência, né? Você está fazendo a obra, ela está executando, você está fazendo a sondagem no terreno vizinho, e você não está atento a isso. Então, isso acontece. Aqui no Noroeste, pode ser que, né, tenha essa aqui a gente não faz rebaixamento, mas faz o desvio da água, né? Então, pode estar ocasionando. Ou tem algum poço ligado, uma bomba ligada num poço, sugando a água. Tudo isso aí influencia. Então, por isso que a gente escolhe empresas para fazer sondagem, empresas idôneas que têm essa maldade aí, né, de verificar essa coisa. E a gente acompanha, também não pode delegar isso para eles e não ir lá acompanhar, né? A gente tem que, pelo menos, fazer uma inferição em alguns furos de sondagem, não precisa ser todos, porque as empresas são idôneas, mas eu tenho que verificar se está sendo feito certo. Desmoronamento das paredes na escavação, também, né, se elas não forem revestidas, muitas delas aqui em Brasília, por exemplo, a gente faz muita estaca escavada acima do nível do lençol freático e nós não temos problema. Mas, eventualmente, você pode ter um desbarrancamento, né? Então, a gente tem que observar isso, né? Execução de estacas próximas a elementos recentemente concretados. Então, eu tenho uma estaca que eu acabei de fazer, faço uma logo na sequência, do lado, 30 centímetros depois. Então, a estaca acabou de ser concretada. Concretei ontem, o concreto está fresco. Hoje eu faço uma estaca do lado dessa estaca. Então, eu vou causar um problema nessa estaca, né? Então, uma coisa a ser verificada. A gente tem que executar salteando as estacas, dando tempo para ela curar, para me voltar e fazer estaca próxima uma da outra. Por exemplo, na imagem aí, é o que está mostrando aí para vocês. Ó. Foi concretado uma estaca e foi escavada uma segunda estaca próxima de uma dessa que estava fresca, né? Então, aí você tem, por exemplo, né, o contato com desmoronamento, por exemplo, que houve na lateral, e na hora que você vai concretar, você acaba esvaziando essa estaca que estava recente concretada, né? Então, também isso pode acontecer. Isso aí é uma coisa de se observar também, a gente observa, a gente concretou hoje, a estaca está no nível, amanhã é importante a gente verificar esse nível de concreto também, ver se ele não desceu muito, né? O concreto murcha um pouco, mas ali, meio centímetro, né? Se chegou no dia seguinte, a estaca desceu 10 centímetros, né? Significa que houve perda de concreto para algum lugar. É isso que mostra essa imagem aí para vocês. Variação do diâmetro da estaca pela presença de solos muito moles, né? Incapaz de resistir à pressão do concreto. Então, você está concretando e você acaba ampliando o diâmetro da estaca, né? Ou a estaca está sendo comprimida pela argila em volta, né? Então, você acaba tendo diminuição do fuste. Presença de situação de poço artesiano, né? Que aí a água entra dentro do furo que você acabou de fazer. Redução da resistência lateral das estacas pelo amalgamento, né? Ou seja, as paredes das laterais, elas se tornam fofas, né? Então, isso, quando você vai concretar, e aquela lateral do concreto ali, você não está compactada, então você não vai ter o atrito necessário para aquela estaca. Falta de integridade do fuste. O fuste é o comprimento da estaca toda, né?
ao ser utilizado concreto com baixa trabalhabilidade, né, abatimento reduzido, a gente já falou isso de modo geral para as estacas. Só, Sim. o Luiz pediu para avisar que tentei entrar lá no Teams aqui, tá dando erro, viu? Ele não está conseguindo entrar? E tem uma advertência, acho que do Felipe aqui, que deve estar no hall de espera. Pois é, mas o hall de espera eu liberei todo mundo lá, não tem ninguém não no hall de espera. Luiz não está aí. Alguém manda, eu copio o link e manda para ele aí. Tem como alguém mandar pelo WhatsApp aí o link para ele? Vou mandar para ele. Porque eu configurei aqui para que todo mundo pudesse entrar sem eu... Vou olhar de novo aqui. Quem pode ignorar, então todo mundo. Quem pode apresentar, todo mundo. Está habilitado aqui para entrar automaticamente lá pelo link lá. Beleza, toca o barco. Vamos lá. Falta de integridade do FUT, né? O concreto de baixa resistência, um concreto de baixa resistência, não. Às vezes o concreto até tem boa resistência, mas não tem boa trabalhabilidade. Aí você vai concretando, né? O concreto está mais seco, né? Do que o devido. Você, uma estaca, você não faz a vibração da estaca, né? Você não mete um vibrador lá para adensar a estaca. Então, o concreto tem que se adensar sozinho. Aí, se o concreto não tiver uma estabilidade, uma fluidez boa, ele vai encavalando ali dentro da estaca, né? E causa uns bolsões. Aí, então, você fica com um fuste falho, né? Você não tem a resistência, o atrito lateral que você queria ter e a integridade da sua estaca fica comprometida. Amolgamento ou recobrimento de parte do fuste, né? Amolgamento é o afrouxamento do solo, né? E seccionamento do fuste nas estacas, devido a problemas durante a retirada do revestimento. A gente mostrou nas estacas cravadas, nas escavadas é a mesma coisa. Aqui é um exemplo onde apareceu o fuste aí. Aqui é seccionado. Então, só através de ensaios, né? Faz o ensaio do pitch. O pitch vai provocar uma onda aqui. Quando a onda chegar nesse vazio aqui, ele vai mostrar lá em cima, na superfície, que houve uma falha. Nesse caso aqui, houve a possibilidade de escavar e tal, mas essa falha pode acontecer em qualquer momento. Pode estar a 1 metro na superfície, mas pode estar a 15 metros da superfície. Você não vai, se não fizer um ensaio, você não vai conseguir descobrir que isso aconteceu ou não. Então, é uma decisão. O pessoal não tem acostumado, não tem feito os ensaios. Fica muito atento à execução. Isso é o que eu vejo que tem acontecido. Mas ninguém garante que isso é uma coisa que possa ter acontecido numa estaca. Tá? Então, a estaca tipo broca, tá? Que é essa estaca que você vai escavando, tem um helicodal, vai cortando, um trado manual ou um trado mecânico. Né? Quais são os problemas que podem acontecer? Má qualidade do sistema com mão de obra não preparada, né? Ou a falta da força da mão de obra para chegar na cota que precisa, quando o trado é trado manual, né? Resultando na execução por pessoas, deslocamento de outros locais, né? O pessoal não é qualificado. Uso indevido do sistema de terrenos instáveis, né? Você vai fazer, ou baixo do nível da água, você vai fazer uma estaca tipo broca num terreno arenoso, né? Onde não tem estabilidade, o terreno não tem coesão. Então, as paredes, tendência é fechar. Ou pela presença do nível da água, né? Na hora que a água começar a subir dentro da estaca, ela começa a desmoronar as paredes. Isso é um problema. Prática de execução na escavação de várias estacas para posteriormente concretar. Você faz várias estacas ao mesmo tempo. E aí não se preocupa com a limpeza da estaca, ou até naquele momento fez a limpeza da estaca, mas deixou para concretar no dia seguinte e pode ter caído alguma coisa dentro da estaca. E aí você vai concretar, tem sujeira dentro da estaca, animal dentro da estaca, pode cair, né? O animal pode cair dentro da estaca se você não proteger. Então, isso, né? Essas coisas acontecem.
cai gente dentro de estaca escavada, não é bicho, né? Durante a noite. Problemas de mistura inadequada do concreto, né? Então, o concreto, às vezes, produzido na obra, né? Não tem a qualidade tão boa quanto o concreto usinado. Então, você passa a ter uma baixa resistência do concreto. Aqui na imagem aí, mostrando essa falha aí, gente, ó. O baita buraco que aconteceu, no vazio que aconteceu durante a concretagem, num concreto de fator de cimento muito baixo, né? E pouco fluido. Então, o concreto embucha, né? Gera um vazio, que a gente está mostrando aqui, e você não percebe. Se não fizer um ensaio, não consegue perceber. Então, estacas tipo Strauss. Problemas específicos da estaca Strauss. Concreto também não homogêneo na mistura, se traz problema, né? É o mesmo problema que eu mostrei agora. Estabilidade das paredes na escavação também, né? Quando você não usa o revestimento, aí você não tem estabilidade, fecha. Concreto de má qualidade pelo uso de cimento estocado e inadequado, né? Você tem um cimento já hidratado. Essa estaca Strauss, o concreto é feito na hora, né? Então, normalmente a gente não compra usinado. Os volumes são pequenos, então a gente acaba fazendo esse concreto na hora. Então, você usa um cimento que já foi hidratado para fazer esse concreto. Vai na fundação, ninguém vai ver. Então, aí você causa baixa resistência ou até aquele empedramento ali, você causa um buraco no seu concreto ali. Uso de revestimento de comprimento pequeno, né? O revestimento precisa lá de 5 metros e você vai a 6 metros de escavação. Então, você vai ter um trecho que não tem revestimento. Então, esse trecho que não tem revestimento, a tendência é que a seção da estaca seja menor do que a que tem revestimento. Por exemplo, aí, ó, você tem aqui um trecho com revestimento e continua escavando a sua estaca. E a tendência é que a estaca fique mais fina do que o trecho com revestimento, né? Então, isso é um problema da estaca Strauss. Você não consegue fazer um revestimento muito, muito comprido. As estacas escavadas mecanicamente, com trado mecânico, né, acoplado num caminhão, por exemplo. Então, o uso de equipamentos sem capacidade da escavação, você tinha que chegar a 15 metros, com 12 metros o equipamento não consegue escavar mais, por exemplo. Então, o torque do caminhão ali não tem força. Então, o equipamento é uma coisa importante. Que, aliás, o de caminhão é o pior que tem, né? Assim, eu falo, todas as estacas, cada uma tem a sua aplicação, né? Aí, às vezes, o pessoal quer forçar a barra utilizando... às vezes, você tem um caminhão que consegue fazer... O limite de estacas escavadas para o caminhão, eu acho que é 28 metros, se eu não me engano. Até 28 metros você consegue, sem a presença do nível da água, escavar. Mas aí já é um caminhão maior, com uma potência muito maior. E aí você tem que controlar aquela estaca ali, consegue fazer. Eu posso dar algum exemplo para vocês aqui, ó. A obra da rodoviária do plano piloto não, aqui da interestadual, as fundações, todas elas ali, foram estacas escavadas. E fiz uma obra do outro lado aqui da pista, na mesma região, ali a épia divide as dois, né? Então, eu fiz uma obra do lado direito, do lado do Carrefour, a gente teve que usar hélice contínua. E lá na rodoviária a gente usou estaca escavada. As fundações, as duas ficaram perfeitas, mas cada uma teve uma necessidade. Uma eu tinha um solo colapsível, a outra não tinha. Então, teve toda essa especificação. Então, eu não posso falar que ela é melhor ou que ela é pior. Se você usar ela para um lugar inadequado, por exemplo, um lugar pedregulhoso, rochoso, ali você não vai conseguir escavar. Ou um terreno muito duro, uma areia congestionada, você não vai conseguir escavar. Então, tentar escavar com ela não daria certo. Então, concreto, trabalhabilidade inadequada também é um problema para todas as estacas. A contaminação do concreto, né, lá na cabeça da estaca, sem a devida limpeza. Então, ali, no nível do terreno, às vezes você tem terra solta. Então, é muito importante, depois que terminou a escavação, remover toda aquela terra lateral que tem ali, manter sempre aquela lateral limpa e, durante a concretagem, não ter terra ali. Tá? Se gera muito movimento de terra, essas estacas, é um volume considerável. Então, eu terminei a estaca, eu limpo em volta, não deixo terra sobrando, porque na hora da concretagem eu não contaminar aquele terreno. E, normalmente, ali no último centímetro, os últimos 5 centímetros,
o terreno está mais solto também, acaba tendo uma contaminaçãozinha nesses últimos centímetros aí da concretagem dessa estaca. A escavação provocando a instabilidade e revestimento colocado tardiamente, né? Você escavou, demorou para botar o revestimento. Eu já mostrei essa imagem para vocês que foi colocado o revestimento, um desenho esquemático que eu mostrei, depois da escavação ter sido estabilizada. Então, aí já é um problema. Então, você tem que escavou, vai pôr revestimento para continuar escavando, alguma coisa dessa maneira, para manter a estabilidade do solo. Então, tem que ser imediatamente a escavação. Aí é um problema que pode acontecer, tá? Se contaminar, por exemplo, na escavação, ter essa instabilidade, né? Caiu o barranco do concreto, ou a frouxidão do próprio solo, você tem aqui o revestimento, né? E mandou o concreto. E nisso que você mandou o concreto, tinha, né, esse barranco que estava aqui, ele caiu, foi no fundo. E se concretou, você leva a lama para dentro do seu concreto. Essa imagem que ficou aqui. Então, você tem uma estaca com uma lama aprisionada, né? Então, problema grave. Estacas cavadas mecanicamente também, aí a questão de concreto em 2 etapas, ó, onde você coloca aqui, fez uma concretagem, depois demora demais fazer a segunda concretagem, quando você lança o concreto, desce o ar comprime aqui, você não consegue fazer com que a mistura do concreto no ar ali, as bolhas saiam lá em cima, e fica o ar aprisionado, né? Então, é um problema. Então, a concretagem, a gente não começa ela se a gente não tiver certeza que vai acabar, né? Então, eu tenho que ter certeza que é um item de segurança para todo mundo, tá? Então, a falha de concretagem, pela instabilidade do solo, a gente falou, a concretagem interrompida, por exemplo, em 2 etapas, isso não é bom. Abertura de várias estacas também, né? Para concretar posteriormente, isso não é indicado. Na verdade, os projetistas até autorizam a gente fazer isso, mas mantendo no máximo 24 horas. Abrir as estacas hoje e amanhã eu concreto. Eles pedem muito que a gente concrete no mesmo dia, né? Mas às vezes a gente não consegue. Aí é no máximo 24 horas, até porque a estaca, o solo estava, né, ali comprimido, você tirou a terra e o solo começa a afrouxar. Então, alivia as tensões, né? Alivia as tensões do solo e aquele solo fica frouxo. Então, a questão do atrito lateral já altera. Então isso é uma coisa importante da gente ter essa atenção. Demora na concretagem de elementos escavados, né, reduzindo a resistência lateral por conta do solo frouxo. Então, agora, estacas escavadas com auxílio de lama. Pessoal, é muita informação, eu entendo que é muita informação, mas ela é necessária. E eu não tenho como passar isso de outra maneira para vocês. Vocês nunca vão estar em obra e executar estudo de estaca ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho que trazer essa informação para vocês. Então, as estacas escavadas, uma maneira de eu estabilizar o solo é eu encher ele de lama, né? Existe uma lama que chama lama bentonítica, onde eu preencho toda a minha escavação com essa lama, porque a densidade dela é mais alta do que a do solo, então o solo não desmorona. Então, isso é uma técnica correta de se fazer e viável também, né? Mas traz problema também. Aí eu já tenho que concretar sempre de baixo para cima. Que aí eu vou lá no fundo da estaca, começo a concretar e vou expulsando a lama aqui na boca dela, né? Então, isso é uma técnica muito comum de usar. A estaca raiz usa, a estaca hélice usa, a estaca mega usa. Então, as estacas escavadas com lama bentonítica, quais são os problemas? Início do uso da lama somente após a ocorrência de instabilidade da escavação, ou seja, vai querer pôr a lama depois que já desmoronou. Está errado. Então, a gente já tem que conhecer o solo para já definir. Eu vou usar a lama betonítica. Então, você fez o solo, você preenche, escava, né, preenche com o solo, com a lama betonítica, enfia uma tremona lá dentro, vai lá no fundo e vem concretando. À medida que você vai concretando, você vai expulsando a lama, né, para cima, né? Então, se você preencheu e a partir do momento que já desmoronou, você vai causar um problema na sua estaca. Então, você escava e lança a lama o mais rápido possível. Professor,
Sim. O meu questionamento é o seguinte: a questão da presença da lama bentonítica, ela pode dar algum dano para o concreto, por exemplo, uma vez que ela não é parte do concreto, ou tem alguma coisa, alguma substância química nela que não causa prejuízo para o concreto? Não, ela não está misturada no concreto. Ela tem a densidade do concreto e da lâmina, ela é diferente. Então a gente concreta de baixo para cima. Eu encho o tubo de lama, né, meu revestimento de lama, eu encho minha estaca de lama e vou concretar, começo o concreto lá de baixo e vou começar a subir. À medida que eu vou concretando, a lama sobe também, ela não se mistura. Então eu vou subindo, vou concretando, vou subindo até que o concreto vai jorrar aqui em cima. Então esse concreto lá da superfície pode estar um pouquinho contaminado, mas os demais lá para baixo não vai ter lama não. Ela é empurrada fora, ela não fica dentro ela é prejudicial, se ela ficar dentro está errado. Então eu tenho que concretar de baixo para cima para me expulsar a lama, ok? Ah, sim. Então no caso ela é injetada também de baixo para cima, né? No caso da lama. Sim, de baixo para cima e o concreto também. O concreto, você encheu o furo, né, da fundação, nas estacas hélice isso é automático, né, na estaca hélice, na estaca raiz, mas nas estacas escavadas, se você for preencher lama bentonística, você escavou e enche de bentonita, tá? Vai encher lá ela de bentonita, aí você não está concretando. Aí você vai enfiar um tubo que chama tremona, né, você vai lá no fundo, né, vai lá no menos 30 lá, né, se o estaca tiver 30 metros de profundidade, você vai levar essa tremona lá no fundo e vai lançar o seu concreto. E à medida que você for concretando, o concreto expulsa a lama para cima. A lama vai sair todinha lá na boca do tubo. Aí você vem concretando, vai empurrando tudo. Eu não sei se acha que eu tenho uma imagem aqui, eu tento explicar um pouco melhor para vocês. As paredes lá do túnel de Taguatinga estão sendo cavadas com essa lama aí, sendo estabilizado com essa lama. Eu não conheço a obra lá, mas é uma técnica muito usada. A gente foi lá na sexta-feira, lá tem parede de diafragma de 8 metros de profundidade por 80 de largura. De largura. Aí eles estão fazendo a estabilização das paredes com lama. Com lama. Quem levou vocês lá, Fernando? Não, é o nosso colega Anderson aí, que tem um engenheiro lá dentro, vai muito na Nova Cap. Aí ele apresentou, a gente conversou com ele lá e ele apresentou lá a obra pra gente. Bacana. Então, a lama betonística, a parede diafragma é isso, você vai escavar, fazer suas paredes, aí nessa escavação você tem que dar uma estabilidade para ela, então a lama, a densidade dela é maior do que a do solo, então o solo não vai esbarrancar. Aí você vem com a concretagem posterior e você expulsa a lama toda lá de dentro. Lá. É uma sequência, a obra fica bem imunda, sabe? Não é uma coisa muito agradável. A lama lá, o que é que eles fizeram? Eles colocaram como se fosse não, são enormes tanques cilíndricos, tem eu acho que 4 tanques. Aí aquela lama que eles vão expulsando, tem uma bomba que joga ela para dentro dos cilindros, aí ele tipo como se coasse aquela... para manter a lama, para manter ela sempre fluida, né? Uhum. Aí ela volta de novo para dentro das próximas paredes para ser escavada. Então não gera muita você reaproveita. Se você canalizar a lama, né? Toda lama você tem que reaproveitar, porque ela não é tão barata assim também não. Você reaproveita, mas ela acaba fazendo a sujeira em volta ali. Se a canaleta que você faz, às vezes ela rompe, aí vaza a lama, aquela lama já contamina, você não pode usar mais. É uma logística interessante. Ô, Márcio. Sim. De quem é a responsabilidade de fornecer a lama? É com a concreteira, com a empresa de escavação, ou é com quem está gerindo a obra? Não, normalmente quem está gerindo a obra compra para não... Isso tudo é combinado em contrato. Né? A concreteira não tem nada a ver com a lama. Ela não, isso aí não é comigo, não quero nem saber. Aí você vai definir com o seu fornecedor de fundações se ele vai fornecer ou você vai fornecer. Né? Isso aí independe assim, de quem vai fornecer. Normalmente, o dono da obra fornece para evitar a bitributação sobre nota fiscal.
se o cara da fundação for fornecer, ele vai te cobrar essa lama. Então, ele vai botar nos custos dele de nota fiscal, ele vai pagar o imposto quando ele comprou, e vai pagar imposto de novo quando ele for emitir uma nota fiscal contra você. Então, vai pagar 2 vezes imposto 2 vezes. Então, o comum é ele, o projeto especifica, né, dá quais são as características do material, e o cliente, né, assim, o dono da obra, compra direto e fornece para ele. A responsabilidade dele é usar adequadamente. Ok? Bacana. Então, problemas, né? A falta do controle da tremona, né? Do tubo, né? Resultando no seccionamento do fuste. Então, se você não controlar a altura da tremona, você vai causar a tremona é para você lançar o seu concreto. Aí você vai causar problema. Parada e início de concretagem, né? Isso aí se você não tem condições de concluir a atividade, então você não comece. Então você tem que começar e terminar. É muito grave isso, quando você dá uma parada, às vezes você pede um caminhão, faltou aqui 1 metro de concreto. Aí não tem na obra, vai pedir o caminhão, o cara leva mais 2 horas para chegar lá, é um problema. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então tem que ter continuidade. Falta de verificação da densidade da lama, né? A gente compra a lama e tem que comparar a densidade dela com a densidade do solo, né? Então a gente tem que ter certeza que a densidade dela é maior que a do solo. A gente tem que comprovar isso aí. Então, revestimento, você tem um revestimento aqui, o preto, né? O amarelinho aqui, as paredes, é a lama, né? Aqui é o limite inferior do revestimento, então ele passa da lama. Então você vem e concreta, você vai expulsar a lama lá em cima, né, na sua concretagem. Então, esse problema que pode ocasionar, a lama, ela é oleosa e ela lubrifica o fuste. Então, se porventura, né, ficar excesso de lama, ela não for removida totalmente, pode acontecer, a preocupação dos projetistas, é que a estaca fica revestida com essa lama, e ela, como ela... O atrito lateral vai pro beleléu. Ela, entre aspas, é oleosa, né? Então, você perdeu o atrito lateral. Então, a técnica ela é correta, mas você tem que usar e ter certeza que você limpou realmente, né? Você arrastou toda aquela lama lá, né? Então, é importante ter esse cuidado. Então, o uso de concreto também baixa a resistência, né? Baixa a norma para essas estacas, a norma 6122, exige lá na norma que a gente use 400 kg de cimento por metro cúbico, e com slump 20 mais ou menos 2. Isso está expresso lá na norma. A norma, ela recomenda, né? Mas, às vezes, você altera isso na obra, mas é prejudicial. Às vezes, quando você olha aqui, uma estaca dessa, ela não precisa de ter mais do que 20 MPa, o concreto não precisa ter mais de 20 MPa de resistência. Aí, quando você olha lá os 400 quilos, você fala, nossa, isso aqui vai dar 40 MPa, vai dar 45, vai dar 50 MPa. Aí, em vez de reduzir, aí o cara pensa assim, eu vou reduzir a quantidade de cimento, vou usar uns 300 quilos que eu vou atingir. Aí, e se manter a fluidez, aí você está mudando a relação água-cimento, né? Então, é um problema. Então, a norma te garante, recomenda que você use os 400 quilos, um slump de 20, mais ou menos 2, que é um slump bastante fluido, para garantir, né, que essas descontinuidades elas não aconteçam, né? Então, mas às vezes o pessoal fala assim, 400 quilos eu vou gastar de cimento, dá mais do que 20 MPa, que vai vir lá no projeto. 20 MPa com 400 quilos de cimento vai dar 40 MPa. Aí o cara fala assim, vou reduzir o cimento. E aí vai tomar tiro no pé. Demora na concretagem dos elementos escavados, isso aí é recorrente, a gente está falando isso várias vezes sobre isso, é um problema nas estacas. No caso de estacas apoiadas nas rochas, né, a presença de camada de rocha desintegrada, não a rocha que é fragmentada, e não é rocha sã, na interface da geometria, falta limpeza, a que escava, né, chega lá na rocha, fica com detritos de rocha solta, né? Então, isso é um problema, principalmente quando a estaca confere resistência de ponta, né? Precisa da resistência de ponta. Então, aqui você tem o quebradinho aqui, né? Que representa a rocha, e normalmente a gente ancora, né? A fundação na rocha lá, escava mais
50 centímetros, 1 metro dentro da rocha, e você fica, se a rocha não for uma rocha sã, você fica com a rocha desintegrada aqui dentro. Então, você lança um concreto e o concreto fica contaminado. Então, normalmente, aqui, a gente limpa o fústico, injeta ar comprimido, né, tira toda essa sujeira para fora, para depois concretar. Aqui uma foto de estaca raiz. A estaca raiz é um equipamento bem menor do que esses que a gente tem visto aí, de estaca hélice, por exemplo, mas é uma estaca também muito segura. Tá? Ela também usa lama bentonítica para poder dar estabilidade na escavação, e com isso você diminui o revestimento. Então tem a mesma questão. Você também você capta essa lama e faz a recirculação da lama. É o mesmo processo da diafragma lá. Só que os volumes são menores. A parede diafragma, os volumes são enormes, né? Então vamos lá. Quais são os problemas das estacas raízes? Problema de emenda da armadura nas estacas tracionadas, né? Se tiver uma estaca tirante, por exemplo, que ela vai ser uma estaca tracionada, as emendas, se for mal executadas, vai ser problema. Você usa muito essas estacas também para fazer estaca tirante, né? Estrangulamento do fuste é a mesma coisa também, né? Por interferência da armadura. A armadura, elas têm um diâmetro pequeno, então a armadura reduz o diâmetro dela mais ainda. Então, você vai injetar a cauda do concreto ali, o microconcreto, e aí você pode ter um estrangulamento também por conta da armadura. Então, às vezes, não vou conseguir ampliar aqui, ó, mas você tem uma armadura posicionada na cabeça dela, e a hora que você vai concretar, a armadura te atrapalha na concretagem. Descontinuidade do fuste, mesma coisa, então, quando você vai retirar o revestimento. Todas as estacas que têm revestimento, gente, a gente está repetindo aqui, mas a velocidade da retirada do fuste, ela tem que ser controlada, tá? Seccionamento do fuste, provocado pela presença espessa de camada muito mole, a argila mole, ela acaba penetrando dentro do revestimento. Então, uma estaca raiz, ela chama raiz porque ela é concretada com alta pressão, ela não vai dar uma estaca cilíndrica, ela vai dar uma estaca bem enrugada, né, formando as raízes, como se fosse uma raiz. Então, quando você tem uma camada muito mole de argila, né, e você injeta o concreto e a camisa permite que a argamassa entre aqui, você está extrapolando a espessura da sua argamassa, e aí, às vezes, você acaba tirando a sua armadura de posição, ela vai ficar fora do concreto. Então, tem armadura, passa, mas ela não vai ficar concretada. Essa imagem do lado B aqui é isso que aconteceu. O concreto se perdeu dentro da estaca. Esse branco que está no fundo aí é para poder tirar a foto e perceber que tinha uma barra aqui, ó. Né? Então, se percebe que a estaca ela foi descontinuada, não teve continuidade. Aqui também, nessa imagem aqui, não sei se está claro para vocês, ó. Aqui está a estaca. Vou tentar mostrar aqui. Aqui está a estaca, ó. Saiu fora da estaca, ó. Está fora da estaca. Então, na hora da concretagem, a pressão, né, e o terreno em volta muito mole, tirou a estabilidade da armadura, então a armadura ficou sem concreto. Ô, Márcio, o pitch funciona com estaca raiz? Funciona. Funciona. É muito utilizado nas estacas hélices contínuas, né? Mas funciona sim. O efeito nas estacas raiz também tem o efeito do artesiano, né? Ou seja, a água entrar dentro da tubulação. O uso do material inadequado para a concretagem, também esse microconcreto, argamassa não ser suficiente, consumo de cimento, baixo consumo de cimento, consome muito cimento esse tipo de estaca, e esse concreto é feito na obra. Então, é uma argamassa, né, cimento e areia, e injeta essa argamassa. Ausência de pressurização do elemento projetado, a bomba não pressuriza, então você vai ter problema na sua estaca. Bom,
Então, as estacas hélice contínua. Alguns problemas, gente, sempre repetitivo. Tá? Estaca hélice contínua, ela é bem... A filosofia é parecida com a da estaca raiz. Então, você também faz esse tubo aqui, ele é... Esse tubo onde a gente está mostrando o helicoidal dele aqui, né, que é o trano, ele é oco, então você tem um mangote, você liga esse mangote lá em cima na estaca raiz, à medida que você vai cravando, né, você vai perfurando, depois no final você já, a hora que você vem tirando o trado, né, tirando as estacas, você vem concretando. A hora que você termina a operação, você já fez a sua concretagem. Então, é um problema, né? No Brasil aí, de 2010 para cá, 2010, 11, 12, a gente tinha muito problema de equipamento no Brasil. Assim, as obras estouraram, né? Bombou, obra para todo quanto é lado, e todo mundo resolveu importar esses equipamentos e fabricar até no Brasil aqui, tem um fabricante aqui que importa a parte do equipamento e monta aqui. E com isso, né, cresceu o olho aí de muitos técnicos. Não, eu sou engenheiro, eu entendo de fundação, eu vou ser executor também. Então, a gente tem hoje, assim, uns 100 números aí de equipamentos de estaca hélice contínua no Brasil, bastante, mas executores a gente tem que selecionar, tá? Porque pessoal com pouca experiência aí andou dando trabalho aí no Brasil, a gente tem notícia de bastante problema, tá? Então, problemas que ocorrem, o que pode acontecer? A remoção do solo durante o processo de introdução do trado, aliviando as tensões horizontais existentes quando a execução da estaca é reduzindo consideravelmente a resistência lateral do terreno. Então, à medida que você vai escavando e tirando a terra, né, quando ela escava, aquela rosca empurra a terra para fora. Ela é uma rosca sem fim. Então, você vai escavando e à medida que o trado vai entrando, ela vai já expulsando vou voltar aqui, ela já vai expulsando a terra lá em cima. É diferente dos caminhões. Esse caminhão que vem com o trado do lado de fora, ele escava um pouco, tira o trado, sacode a terra do lado de fora, escava mais um pouco, tira o trado, joga a terra fora, vai escavando dessa maneira. A hélice contínua não, ela é um serviço contínuo. Ela vai escavando, e à medida que ela vai escavando, a terra vai subindo por essa rosca, e ela vai já sendo descartada. Então, à medida que ela vai subindo, né, essa velocidade também tem que ser controlada, porque vai acontecendo o afrouxamento das estacas, né? Então, o ideal é que seja estaca hélice contínua monitorada. Né? Ela tem uns equipamentos eletrônicos nela que você monitora eletronicamente o torque da máquina. Tem várias leituras que você consegue fazer ali. Então, você consegue, inclusive, pelo torque da máquina, a velocidade que penetra, você identificar qual é a resistência do solo. Equipamento sem capacidade de torque é um problema, né? Em vez de ela ter... você tenta chegar na sua cota de profundidade, você não consegue porque o equipamento não tem força para poder escavar. Então, a estaca escavada na hélice contínua, seria o ideal, seria a gente fazer o corte, né? E na concretagem ela ficar perfeita, cilíndrica perfeita, né? E às vezes pode acontecer que durante a escavação o trado, né, ele cause um afrouxamento do solo, né, e aí você não tem a seção que você imaginaria que você teria. Mal comparando aqui para vocês, uma seção que a gente teria que ter, vou tentar fazer uma linha reta aqui, ó. Então, vou fazer dos dois lados, tentar fazer aqui. Passando no ponto, essa estaca teria uma seção reduzida, né? Bastante reduzida. Essa seria a seção que eu teria que considerar para minha estaca, em vez dela, né? Porque aqui que seria o centro de gravidade dela, né? Então, eu teria que desprezar esses excessos aqui, que não é excesso, é uma falta, né? A minha estaca, ela reduz bastante a seção. Pessoal, vocês vão perdoando aí que eu estou com dificuldade de operar esse apresentação do Google. Ela é bem diferente do PowerPoint, ela é mais leve de apresentar, mas eu ainda não domino ela aqui não.
quais são os problemas? Falha no início da concretagem, né? Com o levantamento excessivo do trado, você tira o trado muito rapidamente, e aí o concreto não acompanha essa velocidade, vai dar um bolsão lá embaixo. Adoção de procedimentos executivos inadequados, né? Então, identificado como hélice contínua modificada. Então, em vez de seguir o passo a passo da execução, existe um passo a passo da execução. Se esse passo a passo você vai mudar, então, na verdade, não é uma hélice contínua monitorada, e sim modificada. Então, a hélice é utilizada como ferramenta para a realização de escavação, né? Então, não é esse o objetivo dela. Ela tem que escavar e concretar e manter a estabilidade ali da sua estaca. Descontinuidade causada por execução sem controle, né? Velocidade excessiva da máquina também. O cara quer ir embora rápido, né? Terminar logo, bota um torque muito grande na máquina, aumenta demais a velocidade, e aí a sua estaca não é aquilo que foi projetado. Dificuldade ou impossibilidade de colocação da armadura projetada, né? No final da concretagem, se tiver essa dificuldade né, por falta de fluidez do concreto, por exemplo. Professor. Aqui vocês estão vendo aqui, ó. Sim. Mas a questão, por exemplo, eu estava vendo alguns vídeos de execução de hélice contínua. Se o operador colocar uma velocidade acima do normal do processo, pode ocasionar vácuos dentro da própria estaca, né? E aí, tipo, tem algumas máquinas que acompanham essa questão de quanto foi injetado, mais ou menos quanto tem que ser, a velocidade tem que ser içada essa hélice. Então, se no caso dele colocar uma velocidade acima do normal para o padrão que está sendo injetado de concreto, também pode causar problema, né? Sim, causa problema. E assim, por isso que a gente chama de hélice contínua monitorada, né? A gente tem que acompanhar o monitoramento dela para poder a gente ter uma estaca ela correta. Então, aqui, o pessoal aqui em Brasília, tem empresas daqui, de Goiânia, tem muita especialidade nisso, e tem muitos estudos aqui na UNB, né, de mestrado e doutorado, em cima da hélice contínua monitorada. Então, a falha está na burla do procedimento, né? Lento demais, não consegue o torque para poder executar. Velocidade muito rápida, você afrouxa o solo, não consegue acompanhar o concreto. Então, seguir o passo a passo, o que está monitorado para a estaca. Isso é que é o adequado de fazer. Andando na estaca... Sim. Me ocorreu um negócio aqui, eu vendo esse slide anterior. No caso aí, eles estão colocando a armadura com o uso de uma grua, né? No livro do Decran, ele fala que muito problema já viu em obra pequena, que o pessoal, como não gasta na grua, acaba colocando a armadura com o uso de retroescavadeira, né? Depois usa a pá da retroescavadeira para empurrar para baixo, né? Aí sai rasgando o solo de fora a fora, né? É um problema. Uma retroescavadeira vai levantar aí uma armação dessa aí, em uns 3 metros de altura no máximo, vamos dizer, né? E ela, às vezes, você tem 4 metros, aí inclina ela, começa a instalar ela inclinada e vai dando um jeitinho para poder enterrar, é um problema. Então, aqui nesse caso da imagem não apareceu total, mas tem um guindaste descendo ele aqui. Mas a própria lança da hélice contínua ela tem um velox lá em cima, né, uma roldana, que você também pode utilizar o próprio equipamento para poder subir essa armação e deixá-la descer por gravidade certinha dentro do tubo. Vai fazer força, é claro. O operário pega de um lado do outro e vai empurrando ela, né, porque ela não tem peso suficiente para descer completamente. Isso é possível de fazer. Agora, botar uma máquina lá em cima dela, do topo, e sair empurrando, realmente é um problema. Você teve aula com o Decran, onde, Marcos? Não, eu tenho o livro dele, tava lendo. O Decran é projetista, é professor da UNB, é de Brasília, né? Isso mesmo. Danos da estaca provocado pela colocação da armadura de forma inadequada, é o que você estava falando, né? Choque ou uso de equipamentos mecanizados impróprios, como pá carregadeira, retroescavadeira. Então, eu não uso o livro dele não, mas é a mesma referência. Execução de concreto não pressurizado também, né? A bomba não tem pressão suficiente para bombear o concreto. Aqui são
estacas, né, teve problema de pressurização do concreto. A gente consegue ver a armadura dela aqui. Então, vocês observam na imagem aí que teve falha por questão de pressurização. Então, não conseguiu injetar o concreto suficiente. E aí, a hora que tira a camisa, né, a terra penetrando dessa. Na imagem aí também uma falha, né, uma falha totalmente horizontal aí. Aí uma falha de concretagem, né, ou o concreto teve uma falha na concretagem, né, teve curas diferentes. Aí problema, concreto inadequado, a execução da estaca é a mesma coisa, os 400 quilos por metro de cimento por metro cúbico é meio que padrão nessas estacas escavadas, justamente para ter fluidez, né, e você poder preencher todos os vazios. E, de novo, né, assusta para quem só pensa na resistência, usar 400 quilos por metro cúbico vai dar uma resistência muito maior que isso. Mas o problema não é a resistência em si, né? O problema é a fluidez do concreto. Então, por isso que a gente, para ter um concreto mais fluido, né, às vezes, né, tem mais água no concreto, então você precisa de mais consumo de cimento realmente. Então, é um item importante da gente verificar, né? É claro que empresas muito especializadas, equipamentos muito bom, muito acompanhada, muito monitorada, esse fator que a norma recomenda, ela não te obriga, né? Ela recomenda que seja usado dessa maneira. Então, são comuns problemas de segregação do concreto, falta realmente da fluidez e da pasta de cimento, né? Repetindo. Bom, entre os motivos de problemas relativos ao concreto, estacas, vamos lá, consumo de cimento, a adição de água no recebimento do concreto, também a gente não deve permitir, a não ser que esteja autorizado até na nota fiscal, né? O SLAMP, especificamente, a gente usa 22, mais ou menos 2. Algumas concreteiras têm a prática de reter um pouco de água lá na central e adicionar a água dentro da obra, mas isso é uma responsabilidade dela, tudo tem que estar combinado. Se isso não tiver combinado, a gente não pode permitir. Melhor devolver o caminhão e não fazer estaca do que fazer uma estaca com slump muito baixo, né? Aliás, muito alto, né? 10, por exemplo, não vai conseguir nem bobear. Uso de cimento fabricado com escórias, né? Então, ele é um cimento que ele é vitrificado, resultando na exudação do concreto, né? O concreto dá muita nata, aí você perde massa do concreto, né? O cimento de escória não é adequado para esse tipo de obra. A granulometria do agregado também, né? O uso, por exemplo, de areia artificial, o pó de pedra. Você pode ter descontinuidade, segregação, né? Porque você não tem um adensamento normal, né? É mais pressurizado. Então, às vezes usa, em vez de areia artificial, usa o pó de pedra. Tem lugares que não tem mais areia natural, né? Então, às vezes você é obrigado a usar o pó de pedra, mas o cuidado ele tem que ser triplicado. Sim. E nesse caso, o pó de pedra, ele passa pela máquina da bomba lá? Porque uma vez, alguma aula anterior do curso, o senhor falou sobre a questão do uso do pó de pedra quando a presença da bomba, né? O cuidado que a gente tem que ter. O grão da areia de pó de pedra é diferente do grão da areia do rio. A areia de rio, por exemplo, é um grão muito redondinho. O do pó de pedra é um grão mais laminar, né? Como se fosse uma agulhazinha, né? É claro que isso é bem pequeno, visualmente a gente não percebe isso, mas em função dele não ser redondinho, eles se intertravam entre um e o outro ali e acaba se prendendo nas paredes da tubulação, né? Aí você tem um entupimento na tubulação que você não consegue bombear. Mas ocorre que aqui onde a gente tem, se a gente tem areia natural, não faz sentido você usar areia artificial para reduzir custos, nesse caso específico aqui. Mas tem lugares que não tem jeito, não tem mais areia natural, né? Tem que acabar usando essa areia artificial. Só que é um problema, realmente é um cuidado maior. Então, se a gente puder evitar o pó de pedra, né, ele reduz um pouco o custo, mas a qualidade, né, a granometria dele, a forma do grão não é ideal para o concreto. Mas a gente usa, mas corre esse risco para o entupimento da tubulação, né? Então, às vezes, você usa um percentual, 10% de areia de pedra. Aí tem que fazer os ensaios e testar, na verdade.
nas fundações assim, eu não correria o risco, não. Né? Bom, agora vamos falar dos tubulões. Tubulão é aquele grandão que a gente abre, né? E chega lá embaixo, faz o alargamento da base. Quais são os problemas que a gente pode encontrar nisso, né? O material da base do tubulão não compatível com as tensões projetadas, ou seja, previu que ia dar lá, fez o alargamento de base. A tensão do solo imaginava-se que seria em torno de 3 kg por centímetro quadrado, por exemplo, e dá 2, né? Você não faz essa verificação, então é um problema. Dimensões, geometrias incorretas, né, do alargamento de base. Está prevendo fazer um alargamento de base de 1,5 m, faz com 90 centímetros. Então, é um problema também. Estabilidade do solo durante a escavação, durante o alargamento da base. Né, que às vezes o tubo ele é revestido, uma máquina pode fazer, e a hora que entra o operário só para fazer o alargamento da base. Esse desmoronamento, ele é um problema também, né? Presença da água durante a concretagem, aí de todos, né? Se tiver água durante a concretagem, você está mudando a relação fator água-cimento, você vai ter uma resistência mais baixa na sua concretagem, além de, né, se não houver a mistura adequada, pode ter o bolsão, né, fazer o nicho, né? Às vezes não consegue misturar água no concreto, é pior do que se misturar. O mau adensamento do concreto, né? As geometrias, né, inadequadas, lá, você não consegue fazer a vibração do concreto, ou a armadura é muito densa, é raro isso acontecer, se ter num tubulão, ele é muito grande, na verdade a armação é difícil que ela seja tão densa assim, mas se for o caso, às vezes ela pode atrapalhar a passagem do concreto. A situação essa situação do solo, né, do deslocamento do solo, e às vezes você concreta e ficou aquela terra solta ali, né, frouxa. E aí, a hora que você faz o carregamento do tubulão, existe um recalque ali, né? Então, isso é um problema também. Então, desmoronamento do solo, você pode ter tanto no alargamento da base ou no próprio fuste, né? Isso é um problema. Então, a gente tem que ter certeza, os tubulões são grandes, a gente tem como inspecionar, ver se está limpo, isso é possível de ver. É mais fácil inspecionar um tubulão, tem que ter coragem para descer nele, né? Do que uma estaca com diâmetro de 30. Não tem como ninguém inspecionar, assim, descer para ver se a parede está correta, né? A gente bota um fecho de luz, né? Vai descendo para a gente ver, chegar até lá embaixo, ver se tem descontinuidade, isso é o que a gente consegue fazer nos pequenos diâmetros. Nos grandes diâmetros, às vezes entra uma pessoa para verificar. Posição errada da armadura, né? Então, a armadura não está centralizada, a gente sabe que o concreto precisa proteger o aço, né? Então, tem que ter a espessura correta de recobrimento. E, às vezes, por algum problema, né, de instalação, eu tenho uma armadura mal posicionada. Um lado vai estar encostado, por exemplo, no terreno, e o outro não vai estar encostado, está mais afastado. Então, isso é um problema, porque na hora que vai carregar a estaca, né, no eixo, vamos dizer, o eixo de gravidade para as tensões de momento fletor estão alteradas, né? Quando é só problema de compressão, nós não temos muito problema, mas quando tiver problema de momento fletor, né, esforços horizontais na estaca, aí a gente vai passar a ter problema. O uso de agregado graúdo com dimensões de pedra grande, né, esses tubulões, o volume dele é grande, né? Você faz tubulão com 1 metro de diâmetro, 1,5 m, 2 metros, se for até 2 metros você faz. E aí, para diminuir o custo, né, usa pedra de mão para poder preencher o concreto ali, né? Isso é um absurdo, né? Mas tem gente que faz isso. E aí, essa pedra de mão é muito mais pesada que o concreto, você acaba tendo a segregação do material. Então, não vejo sentido em usar, mas isso é problema que já aconteceu, já apareceu esse tipo de problema. E, por final, alguns só para a gente comentar aí, ó. A gente tem que ter o controle do volume do concreto, a gente falou bastante nisso, né? Que a gente pode controlar a qualidade da estaca, também controlando o volume do concreto. Para todas as estacas, nós temos que fazer isso. Isso não é ponto determinante, mas é um indicador, é um dos indicadores que a gente olha. Não só de custo, né? Que controlar consumo tem a ver com custo,
mas também com a qualidade da estaca. O preparo na cabeça da estaca, todas as estacas ela tem que ser preparada, né? Eu não consigo parar um concreto com nível 0 lá em cima, né? Eu tenho que preparar essa estaca para poder receber o bloco de coroamento. Então, o preparo da cabeça da estaca, eu tenho que nivelar a cabeça da estaca, eu tenho que tomar um outro cuidado, que às vezes a estaca está fresca e eu estou lá batendo com um ponteiro para poder regularizar essa estaca. Em alguns casos, o pessoal usa martelete para regularizar a cabeça da estaca. É possível, desde que a estaca esteja curada, né? Não posso concretar hoje e querer regularizar ela amanhã. Vou fissurar toda a estaca. Controle de integridade, com os ensaios de pitch, por exemplo, e posso fazer prova de carga também, tá? As provas de cargas também, ela faz parte do controle de qualidade da obra, tá? A norma te orienta, né? Sugere que você tenha que fazer provas de cargas em alguns elementos de fundação. O problema é que existem alguns ensaios que levam as fundações à ruptura. E aí, o que a gente faz? A gente, quando tem um volume de estaca bastante grande, a gente executa algumas estacas não direcionadas especificamente para um pilar, né? Uma estaca de modelo, e que não tem nada a ver com o carregamento dos pilares, num canto da obra lá, faço conforme está no projeto, executo aquela estaca e faço a prova de carga, levo aquela estaca à ruptura. Ali eu vou estar ensaiando a qualidade do concreto, a integridade do método construtivo, e estou ensaiando o solo também ao mesmo tempo. Isso é uma prática, uma excelente prática, né? Agora, quando a obra é muito pequena, eu tenho poucas estacas, às vezes onera demais fazer uma prova de carga dessa magnitude, né? Mas a gente sempre fala, é mais barato ter certeza que a fundação está correta, né, fazendo uma prova de carga, do que voltar depois para corrigir. Mas se a gente também fizer as boas práticas de execução, a gente garante aí quase que 100% da integridade das fundações. Então, o acompanhamento, controle, treinamento das equipes, né, isso é não delegar, eu não chamo nem de delegar, delargar essa atividade lá para o estagiário que tem pouco conhecimento ou não tem a maldade. Isso é uma coisa que a gente tem que ter a maldade de achar que vai dar problema mesmo. E ficar em cima, no pé das pessoas que estão executando, para que a coisa seja verdadeiramente, né, factível e estruturalmente esteja tudo adequado, né? A gente confia nas pessoas, mas temos que desconfiar um pouco, não é demérito isso não, isso aí faz parte da nossa atividade. Então, a atividade de fiscalização, nós como técnicos, a gente tem que fiscalizar. Beleza, gente? Alguma dúvida aqui para o momento? Por enquanto, não. A aula foi boa, professor. Deu para aprender bastante coisa. O problema é que é muita informação, né? E às vezes a gente desconcentra com essas aulas online, né? Mas foi boa a aula aí. Muita informação, sim. Então, mas eu estou dando a informação. O aprendizado depende de estudo, né? Então, vocês vão ter que voltar, ver a aula, ouvir de novo, ou pegar lá o material, dar uma lida no material na sequência aí, vocês vão fixar bastante a matéria, tá? O que vocês vão fazer aí, gente, para a próxima aula nossa aí, ó? Então, para a próxima aula indique pontos para melhoria na execução das estacas, né? Naquela última aula, né, as duas últimas aulas, a gente pediu pontos de melhorias para a investigação do solo, né? O que seriam essas melhorias? Agora, baseada na nossa aula, baseada no nosso material, vocês vão estudar aí, indicar aí pontos de melhorias na execução, tá? No processo executivo. O que vocês acham que deve melhorar? Entendo que precisa de experiência para poder sinalizar, mas a gente também pode aprender pesquisando, tá, gente? Então, isso aí fica a atividade para a próxima aula, só uma ponta aí para a média do A1 para vocês. Beleza? Sim. Só um questionamento, assim, um pouquinho deslocado do assunto da aula. Mas qual é o ponto principal na escolha por um tipo de estaca ou por um outro tipo de estaca, quando, por exemplo, tem presença de água? É geralmente o tipo do solo, apesar da água, a distância com a rocha sã, ou o quesito financeiro? Não, o quesito financeiro, ele faz parte. Mas ele é o último da lista lá, entendeu? Então, primeiro,
a qualidade do solo, depois o carregamento do prédio, né? Qual que é o carregamento que essa estaca vai estar, que esse solo será submetido. Na sequência, presença ou não de água no lençol freático. Então aí a gente quando não tem a presença de água, a gente aumenta o leque de escolha. Quando tem a presença de água, a gente já vai falar, então vai ter que ser uma estaca escavada com revestimento. Aí a gente já vai para estaca ômega, para estaca hélice contínua, para estaca raiz. Né? Então, a gente já limitou a nossa escolha. E buscar o solo resistente. Eu não tenho um item só, né? Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ter o solo resistente, compatível com a carga que eu vou usar. Aí, beleza. Presença do nível da água, para mim poder definir se eu posso, se eu vou restringir a minha escolha. Se eu não tenho a água presente, a minha escolha está mais abrangente. Eu posso usar desde a estaca hélice a uma estaca escavada a céu aberto. Então, quando eu vou limitando, né, o último assunto meu vai ser o custo. Né? Aí, tecnicamente, eu usei lá. Eu posso fazer uma estaca hélice contínua, posso fazer uma escavada, posso fazer uma estaca raiz, posso fazer uma estaca frank. Tecnicamente, as 4 estão adequadas? Estão. Então, aí sim, se eu tenho 4 técnicas adequadas a fazer, aí qual vai ser a minha próxima escolha? O custo. Ou, né, o equipamento disponível. Às vezes eu tenho uma que é mais barata, mas eu não tenho equipamento disponível. Vou ter que usar um equipamento que me proporcione uma estaca mais onerosa, né? Então, mas na sequência eu falaria isso, ó. A capacidade de suporte do solo frente à carga que ele vai ser submetido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é presença ou não de água, né? Quando eu tenho presença de água, já estou restringindo, já vou usar estacas com camisa, né? Encamisadas. Com lama bentonítica ou sem lama, normalmente é com lama, né? Porque eu vou ter que dar estabilidade, preencher as paredes do revestimento ali para poder depois expulsar a lama, né? Dar estabilidade. Então, assim, eu vou dar um exemplo prático. Obra no Riacho Fundo, quem passa ali pelo Riacho Fundo, aquelas casinhas ali do Minha Casa Minha Vida, do Morar Bem, né? Ao longo da pista ali. Não sei se quem consegue. Ali é um terreno muito fraco. Brasília é um dos lugares que tem, em alguns lugares, o solo colapsível. Ali tinha o solo colapsível. Então, apesar do prédio ser leve, a gente não pôde fazer lá radier, né? Que é o sonho de consumo da gente para a obra popular, é fazer radier. Questão de custo e de produtividade, mais rápido. Então, lá optou-se por fazer estacas. Mas, olhando o lençol freático ao longo, ali são 10 quilômetros de pista. Né? Então, em alguns trechos onde o lençol freático, o solo resistente estava acima do lençol freático, foi feita estaca escavada. E nos trechos onde o solo resistente estava abaixo do lençol freático, foi usado hélice contínua. Então, você vê, para o mesmo carregamento de prédio, né, para o mesmo tipo de solo, a gente usou 2 estacas. O que foi o determinante? O nível do lençol freático. Né? Então, a estaca escavada é mais barata que a hélice contínua. Mas, abaixo do nível da água, ela não pode ser executada. Então, a gente teve que ir para a hélice contínua. Tinha uma boa produtividade e é uma excelente estaca, né? Então, é uma resposta até difícil, bem difícil de responder, assim, não existe uma receita de bolo para... são muitas variáveis, e você sai de um lugar, vai para outro, as condições são completamente alteradas, né? Então, não tem uma resposta, assim, muito precisa para você. Mas foi bem explicado, eu consegui entender, professor. Valeu. Bacana. Bom, pessoal, vou botar no chat aí, ó, para vocês, como que se diz? O link aí para a chamada, tá? Professor? Sim. Esses pontos aí que o senhor falou que é para a gente apresentar na próxima aula, a gente vai ligar o microfone mesmo para apresentar ou a gente vai postar lá no blog acadêmico?
Assim, eu vou pegar 2 ou 3 pessoas para apresentar, mas todo mundo tem que me mandar por e-mail, né? Depois eu vou ler com calma todas. É mais para poder gerar uma tensão aí entre vocês mesmo. Só quem é que vai apresentar? Não sei, vou escolher na hora lá. Mas não vai ser todo mundo, porque não dá tempo, senão a gente perde muito tempo da aula, né? Tem bastante conteúdo aí, a aula de hoje, eu vou até encerrar a gravação aqui para não ficar muito grande, mas continuo aqui